Romanos 8:34. Quem achou, dá um amém. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. E todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que quem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a de porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, a pergunta que Paulo está fazendo à igreja de Roma é: quem que vai ter força de nos separar, de impedir o amor de Deus a chegar na sua vida? Eu tenho falado sempre que as religiões foi a coisa pior que aconteceu para o homem. Porque a religião são fórmulas que o homem escreve para tentar alcançar Deus. E é impossível o homem alcançar Deus. Porque Deus, se ele não quiser ser alcançado, ele não vai ser alcançado. E a raça humana estava em corrupção, no pecado. Então, como é que o sujo ia alcançar o limpo? Era necessário que fosse enviado alguém do céu para nos alcançar. Mas claro, meu irmão, uma vez que você está na mão do diabo, é uma coisa. Outra vez que alguém for tirar você, é um grande problema, porque a retaliação do inferno vai vir sobre você. Você vem para a igreja, você se entrega para Jesus, você tem uma perseguição, uma coisa, você fica firme, você consegue. Mas vai tentar tirar outro lá da mão do diabo. Você vai ver como as coisas começam a vir com força na tua vida, porque aquele que detém o direito naquela vida, ele vem com a retaliação em cima de você. Foi o que aconteceu. Nossas vidas estavam na mão de Satanás, e quando Jesus veio, a força de Satanás foi investida todo nele. Jesus nasceu numa manjedoura, ele teve que trabalhar, ele foi humilhado. Jesus estava tão angustiado na noite em que ele foi ao Getsemane para que fosse preso na quinta-feira, que diz que ele suou gotas de sangue. A sua angústia era tão grande que os vasos capilares da pele romperam e ele suou gotas de sangue. Mas nem todo esse sofrimento impediu que o amor de Deus te alcançasse. O diabo usou tudo o que ele podia para destruir, para tentar impedir que o amor de Deus chegasse até nós. Até a sua última ferramenta, que foi a morte. Mas mesmo a morte não teve força sobre Jesus. Por isso que Paulo estava perguntando: quem vai nos separar do amor de Deus? Ou quem morreu por nós antes? Ou quem ressuscitou antes? Não foi Jesus? A angústia, o medo, o mal, a perturbação não venceu que o poder de Deus alcançasse você. Agora a pergunta aqui essa noite é outra. O que você está fazendo para impedir que o amor de Deus chegue até você? Porque agora o amor de Deus está à disposição. Diz que a salvação foi lançada a todos aqueles que assim o desejam. Diz que a salvação está ao nosso alcance. Mas às vezes a nossa vida, por alguma coisinha pequena, nem perto daquilo que Jesus passou, a gente não deixa o amor de Deus nos alcançar. A Bíblia, ela é um manual seu de como você tem que viver, de como você tem que fazer, para que o amor de Deus me alcance. Então, quando eu resisto a alguma coisa, quando eu empaco em alguma coisa, e nós somos especialistas em empacar. Acha que eu preciso fazer aquilo, pastor? Também já é demais. E quando Jesus vem, ele sintetiza a lei de Moisés com o Espírito.
E ele transforma a lei em algo espiritual que vai muito mais além da lei. A lei mandava que nós perdoássemos os inimigos. Mas Jesus disse que nós temos que perdoar e amar ainda. Meu Deus, como é que eu vou amar meus inimigos? Às vezes eu sou bruto na minha família, na minha casa. Às vezes eu sou bruto lá no meu trabalho. Como é que eu vou amar meus inimigos? Jesus disse que eu tenho que ser nova criatura. Aquilo que ela falou lá em cima. Eu não sou mais aquela pessoa, eu tenho que deixar o amor de Deus vir me transformar, mas eu tenho que querer ser transformado. Porque a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Se você falar que não quer, Deus não vai te obrigar. Você vai sofrer a consequência, mas Ele não vai te obrigar. Ele não é que nem os demônios que tomam o corpo da pessoa, a pessoa fica toda torta, ela não quer, mas Ele pega na marra. Olha, não tem mais nenhum impedimento para você ser feliz. Não tem mais nenhum impedimento para que a sua cabeça seja erguida e exaltada. É isso que Paulo está falando. Não tem mais nenhum impedimento da parte de Deus para com as pessoas para que eu não seja absolutamente feliz. Não tem. Por que não acontece tudo ainda? Porque há algumas situações em nossa vida que nós resistimos o amor de Deus. Algumas situações pequenas, mas nós não damos importância às coisas pequenas. É esse o nosso erro. Porque as coisas grandes estão dentro das coisas pequenas. Se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Então, quando eu sou fiel aos pequenos detalhes, aquele mandamento, aquela direção que Deus deu, eu sou fiel. Pequenas coisas. Aquelas pequenas coisas são trampolim para mim chegar nas grandes coisas. Eu quando peco, eu quando vou me arrepender, eu falo para Deus, nunca mais. Ele não fala isso? Mas nunca mais não pertence a nós. Pertence só a Deus. Deus pode falar nunca mais. Não é assim? A gente já quer prometer uma coisa para Deus que nem nós temos na mão. O que nós temos que prometer para Deus? Coisas pequenas. Eu tenho que acordar de manhã e falar, Senhor, eu vou ser fiel hoje a Ti. Senhor, nesse dia eu vou buscar a Sua vontade. A gente já quer falar por toda a vida. A gente já quer falar, e aí você não vai conseguir, meu irmão. Porque você está falando da emoção e não está falando da razão. A obra de Deus já está pronta. Quando Jesus subiu na cruz e Ele estava para morrer, Ele estava já a alguns minutos de entregar o seu Espírito, Ele disse assim, Pai, está tudo consumado. As coisas da nossa vida já estão prontas. Às vezes ela retarda para chegar, porque ainda eu impeço o amor de Deus de chegar na minha vida. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu numa situação difícil, numa época de perseguição. Jesus era uma pessoa que podia se considerar hoje um miserável em matéria financeira. Ele não era bonito. Isaías 53 fala, eu já preguei aqui, que ele não tinha aparência. Os homens viravam o rosto dele, era experimentado no trabalho, quer dizer, era um trabalhador. Ele não tinha nada para facilitar a sua vida. Ele enfrentou o próprio Satanás face a face no deserto depois do seu batismo. Mas nem a cruz, nem a morte impediu que o amor de Deus caísse sobre a sua vida. A grande pergunta é, para aqueles que ainda passam por alguma situação difícil, o que eu estou fazendo para que esse amor não derrame na minha vida? E o próprio Senhor Jesus, Ele revela para nós. Ele diz assim no Evangelho de Marcos, porque os cuidados com esse mundo, vêm sobre nós e nós tiramos a atenção do Evangelho e aquela semente que cai no nosso coração, não floresce. A nova criatura que a senhora falou é uma criatura que agora está preocupada com as coisas espirituais. Temos que trabalhar, temos que ter a nossa família, amém, mas em primeiro lugar tem que estar as coisas espirituais.
ela falou que ela veio pedrar de todo lado. A perseguição da religião, da família. Mas ela falou assim, eu vou segurar na mão de Deus. Quem pensa que vai acabar? Quando a família aquietar, o inimigo levanta outra coisa. Assim até os últimos dias da nossa vida. Mas o amor de Deus já foi derramado sobre a nossa vida. Nem essa perseguição, nem a falta de dinheiro, nem o dia triste, nem o dia difícil, pode fazer com que eu me separe do amor de Deus. A única coisa que impede é os cuidados com esse mundo. Estamos muito preocupados com as coisas desse mundo, em ser igual ao mundo, em estar parecido com essas pessoas do mundo, em ter as mesmas coisas que elas têm. E quando nós queremos ser igual e ter as mesmas coisas que ela tem, eu vou ter os mesmos problemas que ela tem. O primeiro problema que o mundo tem, meu irmão, é não ter Jesus Cristo, é não ter o amor de Deus. Por isso que o mundo procura bebida, procura droga, procura as outras coisas para satisfazer o seu espírito e não consegue. Nós não somos igual aquelas pessoas. A perseguição levantou porque eles não te vê mais você como igual, ele vê você agora como diferente, e você é diferente, e nós somos diferentes, muito diferente, porque eles estão mortos e nós estamos vivos. A minha cabeça tem que ser configurada de novo, porque desde pequeno, aquele que viveu no mundo, o pai ensinou a ele levar vantagem, a ele viver na lei de Gerson, O pai falava assim, segura as cabritas que meu bode está solto. Não era assim? O homem podia, a mulher não podia. Era assim, não era assim? Agora eu encontrei Jesus e eu tenho que reprogramar minha cabeça. Desde o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar. Se aparece uma facilidade de eu catar um dinheiro, eu não cato mais. Eu devolvo, ou senão eu deixo lá. Minha cabeça foi reprogramada. Se o inimigo me traz uma oportunidade de prostituir, eu não prostituo, porque minha cabeça foi reprogramada. Mas as pessoas ainda querem falar da bênção de Deus, mas ainda querem ser igual aquelas pessoas que estão no mundo. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus disse que essas pessoas vão para o inferno. E Jesus disse assim, Lucas 24, que lá só tem duas coisas no inferno. Sabe o que tem no inferno, meu irmão? Lá o fogo não se apaga, o verme não morre, e há choro e ranger de dentes. Sabe o que é aquele choro? Aquele choro era aquele choro que tinha que ser chorado na vida, o arrependimento para Jesus. E o ranger de dente é de ódio, porque se deixou se enganar por Satanás. E ali não tem mais jeito. Nós somos outras pessoas, meu irmão. A pessoa bate na nossa cara, nós damos o outro lado, Jesus falou. Não é assim? Mas a minha cabeça fala e acredita em milagres extraordinários, mas ela vive igual a pessoa do mundo. Queremos ter, aparecer, ser aquilo, ser aquele outro. Você está impedindo que o amor de Deus chegue na sua vida. Quando você nasceu, presta bem atenção. Quando você nasceu, Deus já tinha um plano de vida para você. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala assim, eu te conheci desde o ventre da tua mão. Foi lá que eu separei. A cor dos teus olhos, o cabelo, fui eu que coloquei. E eu não fiz você nascer para depois pensar o que eu ia fazer com você. Lá no ventre da tua mãe, eu já tinha para você um destino programado. E algo grande, não é pequeno não. A única chance disso não acontecer era se Jesus cedesse a Satanás. Em alguma perseguição, em algum momento Jesus voltasse atrás, subisse ao céu e nos abandonasse. Aí sim estaria impedido do amor de Deus chegar na nossa vida. Mas agora não está mais. Agora não está mais. Eu fui a Bastos anunciar o Evangelho. Eu não fui salvar ninguém, porque eu não tenho poder de salvar.
Eu anuncio o Evangelho e Jesus escolhe quem Ele quer. Então, se você está aqui, porque você foi escolhido por Jesus. Porque eu vou te falar a verdade. Se eu fosse escolher, eu não escolhia você. E se você fosse escolher um pastor, você não escolhia eu também. Se Jesus chegasse para mim e falava, mas escolhe aí quem vai ser a ovelha sua. Eu já ia lá no Antônio Hermínio, né? Uma tacada só, a gente passa uns meses duros no começo do ano, né, Nildo? Já põe o Antônio Hermínio lá e já dá uns 100 mil por mês. Falando a verdade. Né? Se você puder escolher, você ia escolher um cara melhor que eu. Tem muito melhor que eu. Mas o nosso encontro e a nossa escolha não dependeu de você nem de mim, dependeu do Espírito Santo. Quem trouxe você foi Jesus, quem escolheu você foi Jesus. A gente dá a palavra para tanta gente, meu irmão. Eu fiz nada lá, eu dei a palavra, fiz uma oração. Tanta gente não acontece nada, a grande maioria não acontece nada, porque aquela era uma alma escolhida. Você é uma alma escolhida. Escolhida e separada. Você pensa que Deus simplesmente falou, separa aquele ali, deixa lá sentado. Deus tem um projeto na sua vida. Mas Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora, eu também. Porque vai vir a noite enquanto não é possível trabalhar. Então, cada vez que eu empaco em alguma coisa que eu tenho que fazer, que a palavra me ensinou, o projeto de Deus na tua vida fica também empacado. Quando eu retenho o amor de Deus na minha vida, também o meu projeto fica empacado. E você tem, meu irmão, coisas na sua vida que podia estar acabado espiritualmente. Eu também, todos nós temos. Temos sofrimento que não era para nós estar passando ainda, já era para ter acabado lá atrás. Mas porque a gente tem o coração duro. Ele não vai falar que você não tem, porque você tem. Eu tenho. Nós temos hora que nós voltamos a ser aquela pessoa de carne. Nós endurecemos, nós buscamos ser aquele espaço lá de fora, e aí o projeto para. É notório isso. Quando a pessoa se rende a Jesus, ela vem para a igreja, e ela, se o pastor falar para ela, fica deitado aí no chão e não se mexe, ela fica. E as pessoas que chegam assim, né, mais recente, parece que recebem mais bênção, por quê? Porque elas se entregam totalmente. A gente começa a andar com Deus, daqui a pouco a gente começa a criar mania espiritual. A gente começa a querer achar que a gente sabe tudo. Não, isso não precisa, isso não vai. E aí, meu irmão? O Espírito Santo pisa no breque com você. E aí vem os porquê. Por quê, Senhor? Eu sou do Senhor. Por quê? Está impedindo que o amor de Deus chegue a você. Sabe o que é o amor, irmão? O amor é uma coisa que você não merece, mas Deus está te dando porque te ama. Nós não merecíamos ser salvos, mas porque Ele te ama. A senhora não merecia ser salvo. A senhora passou 60 anos na idolatria. Sim ou não? Não merecia, mas Jesus te amou e foi lá e te salvou. 62. Eu não merecia ser salvo. O tanto que eu já bebi nesse mundo aí, meu irmão, nossa. Eu acho que Satanás ficou triste mesmo, porque eu dava um lucro mesmo com a empresa de bebida. Eu não merecia não, mas ele foi lá e falou assim, é você. É você. Ele tinha um projeto na minha vida, eu não sabia, mas ele tinha um projeto. Ele mandou eu fechar as lojas, meu irmão. Você acha que pode uma coisa dessa? Você aceita Jesus, ele fala, agora você para com tudo lá. Meu Deus! Eu falava assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu vou viver do quê? Eu não entendia que Jesus já tinha um projeto na minha vida, né? Os meus dias e o meu alimento que eu precisava já estava tudo separado lá para mim. E hoje eu falo, meu irmão, foi de 15 anos, eu podia ter largado tudo antes, podia estar com 25 anos de ministério. Você já imaginou como é que benção seria? E por que ficou parado esses 10 anos? Cadê mim? Porque ainda no alto da minha ignorância eu falava assim, eu tenho Deus.
senhora não falava isso também? Ei, Deus está comigo. Está lagada de bebida, Deus está comigo. Quando Deus quer uma pessoa, meu irmão, não adianta. Não adianta. Você sabe como é que eu me entreguei a Jesus? Eu estava sentado numa poltrona. A minha poltrona predileta na sala. Com a pão de uísque desse tamanho assim. Já tinha tomado acho que uns 4. Faltavam uns 4 dentro do litro. Porque eu tomava 1 litro, saía do trabalho, ia para casa, tomava 1 litro ali até 9h30, 10 horas, tomava 1 litro. E deixava outro começar para outro dia. Eu estava ali e eu escutei uma palavra, uma pregação, e acho que 2, 3 casas para lá. E eu estava com a porta aberta da sala aqui, e eu virei o rosto, eu lembro que aquela palavra veio. 4 palavras eu escutei, 4. Eu nem sei de onde veio essa palavra, eu lembro que era um rádio. Acabou. O gole seguinte de uísque já não tinha mais o mesmo gosto. Parecia que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei para ela, esse gelo está ruim, se deixou cair alguma sujeira nesse gelo aqui, fui lá, coloquei outro, já não era mais a mesma, e foi assim. Quando eu saía, já não era mais a mesma coisa. Aqueles amigos já não era mais a mesma coisa. Foi ficando algo diferente, porque realmente eu era um embrião, eu estava nascendo de novo. E um dia que eu falei, não, eu vou me render, que eu já não aguentava mais aquela luta dentro de mim. Eu falei, eu vou me render. E aí as coisas, parece que eu estava andando a cavalo, e parece que eu montei num avião a jato, e foi tudo para frente. Porque o amor chegou. Eu mereço estar aqui falando para você de Jesus, mas o amor de Deus chegou na minha vida. Mereço. Acha que eu mereço ir daqui embaixo e orar? Não mereço, mas o amor de Deus chegou na minha vida. Algum homem escreveu isso? Alguma religião escreveu isso? Nada. Porque Deus, ele é relacionamento. Ele fala, eu escuto, ou pelo menos deveria escutar. Ele fala, eu obedeço, né? Eu oro, ele escuta. Relacionamento. E aí você fala assim, poxa, mas aí tudo deu certo. Meu irmão, se você quiser aprender qualquer receita de mandioca, você procura a Judite. Ela vai ensinar você a fazer macarrão de mandioca, pastel de mandioca, nhoque de mandioca, mandioca frita, cozida, tudo que você puder imaginar e os pratos que ela inventou, porque nós ficamos mais de 2 anos só comendo mandioca. Nós fomos para Ribeirão, a igreja estava falida, dia 31 fechei a loja, fui embora para lá, não tinha ninguém na igreja. Convertemos um plantador de mandioca. Aí a mistura era mandioca. Ô pastor, trazia aquele saco de 60 quilos. O arroz era ganhado, aquele que trazia para a cesta. Meu irmão, quando você vai comprar um arroz para a cesta aqui da igreja, vou falar uma coisa para você. Compre um arroz bom. Porque é duro. Naquele tempo nós comíamos daquele, mas é aquele arroz de terceira, meu irmão, que você fazia comida para cachorro. O problema não era comer o arroz, o problema era aguentar a Judite reclamando do arroz. Esse arroz não tem jeito, você põe muita água ele fica pavo, você não põe água ele fica duro. E assim foi. Depois, um pouco mais para frente, daí uns 6 meses, nós convertemos um senhor que tinha horta. Aí já tinha mandioca e o alface, já deu uma quebrada na coisa, né? E aí foi indo até que a igreja deslanchou e foi embora, e compramos um terreno no centro, começamos a construir, e depois nós viemos para cá. Mas, meu irmão, eu comi aquela mandioca com uma felicidade. E você não sabe da maior, todo dia tinha gente para comer mandioca em casa.
Porque cidade pequena, né? É que nem embaixo, ficou uma família. Ele saía do culto e ia comer mandioca em casa. Pastor, eu vou lá na casa do senhor depois do culto. Eu falei, ó, só tem mandioca. Pô, glória a Deus. E assim ia. Nós tínhamos uma churrasqueira na casa que eu morava e eu não acendi ela uma vez, os 3 anos que eu fiquei lá. A única coisa que eu não aprendi foi assar mandioca. Amém, meu irmão? Mas como eu me arrependo de não ter largado tudo antes. Como eu me arrependo. Deixa o amor de Deus chegar na tua vida. Nós vamos ter batismo. Falta o batismo, se batize. Ah, pastor, falta eu casar. Se case. Ah, pastor, falta deixar a bebida. Deixa a bebida. Deixa. Por amor de Deus chegar na tua vida. Como é bom, meu irmão, estar cercado pelo amor de Deus. Aquela hora que você chega numa encruzilhada que você não sabe mais nem o que você vai pensar, Deus vem no seu ouvido e fala assim, ei, estou com você, esqueceu? Como é bom, meu irmão. Ele sopra assim e fala, ei, estou com você, já esqueceu? Deixa o amor de Deus chegar na tua vida. Se entregue. Você já imaginou, meu irmão, a gente em fechar 5 lojas lá no mercado? Eu nunca cheguei no posto e falando assim, põe R$5 de gasolina. Nunca, meu irmão. Eu achava que eu era o bambambam. E lá eu precisei colocar 2. Aí a gente, Deus tem que quebrar nosso coração, né? Porque eu cheguei lá e falei assim, vou contar uma lorota para esse frentista aqui, né? Falei, rapaz, esqueci minha carteira em casa, só tem R$2. Põe R$2 aí. Ele falou, não liga não, pastor. Acabei de colocar 80 centavos no Monza agora. Aí Deus falou para mim, rapaz, pode ficar pior, hein? Tinha colocado 1,20 a mais. Mas como é bom esse Jesus, né? Se entregue. Se entregue, porque o amor de Deus vai te abraçar. E você vai ficar envolvido, que nem essa criancinha que está aí no colo, assim. Ó. Você vai andar a tua vida assim nos braços do Pai. Amém? O problema vai vir, você vai estar em paz. Todo mundo vai arrancar os cabelos e você vai ter a solução. Sempre. Sempre. Amém?